Olá, alunos do ensino médio, professores e pais que assistem às nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é período, amplitude e imagem de funções periódicas. Não esqueça que esta aula é gravada. Então, a qualquer momento que você quiser rever uma explicação, um slide ou uma resolução, seja de exemplo ou de atividade, pare o vídeo, volte, reveja. Depois, não esqueça de dar o play para terminar a nossa aula. Muito bem, então vamos começar com período e amplitude. Quando nós falamos das funções periódicas, nós estamos falando em funções no formato de ondas, como este gráfico abaixo, a linha verde. Muito bem. Falamos em período na distância horizontal entre dois picos sucessivos. Observe no gráfico as linhas em vermelho. Então, eu tenho um pico e o pico sucessivo, portanto, eu tenho um período. Aqui também tenho um pico e o pico sucessivo, então eu tenho o período. Mas eu também posso falar do período do ponto zero até onde a onda se repete, e é o mesmo período. Qualquer uma dessas três posições que eu acabei de te mostrar, das setas em vermelho, corresponde ao mesmo tamanho do período. Agora, vamos ver a amplitude. A amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos. Então, eu vou pensar num pico aqui em cima e num pico aqui embaixo. Esses são dois picos na distância vertical. Observe que a amplitude, que é a setinha que está em azul, é metade desta distância total. Ah, isso é fácil. Bom, para encontrar a amplitude, eu posso direto olhar no gráfico ou eu posso encontrar a metade dessa distância entre o pico superior e o pico inferior. Bom, vamos ver como a gente faz isso na prática? Então, observe este exemplo. Eu vou primeiro pensar no período. Muito bem, então, eu vou fazer através do ponto zero, porque eu acho mais fácil. Então, quando esta onda se repete, ela começa aqui no ponto de número 4. Isto significa que o meu período tem tamanho 4. Agora, eu vou pensar na amplitude. Lembra, a amplitude é a metade da distância entre o pico superior e o pico inferior. Bom, eu posso somar essa distância e dividir por 2, mas eu posso simplesmente olhar este tamanho, já que o ponto médio desta curva é no eixo X, ela não está deslocada do eixo X, ela tem metade para cima e metade para baixo do eixo X. Então, a gente encontra que a amplitude será 3. Então, amplitude igual a 3. Tudo tranquilo até aqui? Bom, aqui está a resolução do primeiro exemplo para vocês. Então, observe que eu marquei o período na setinha verde e a amplitude na setinha azul. Perfeito. Agora, vamos ver a imagem. Falamos em imagem, o conjunto dos valores de y, que a função assume referente aos valores de x. Aí você fala, nossa, que difícil. Não, não é não. Olha, observe que eu coloquei as setinhas roxas para você, delimitando o maior e o menor número em que esta onda usa os valores de y. Tá vendo aqui, olha, à esquerda, a setinha escrito imagem. Ah, então você fala assim, quer dizer que a imagem é o dobro da amplitude? Na realidade, é isso mesmo. Mas como que a gente escreve a imagem? A gente escreve através de um conjunto de números de y. De que jeito? A gente faz assim, imagem
é y, que pertence aos números reais, porque aqui nós temos todos os números reais sendo utilizados nessa função periódica, tal que eu vou utilizar o menor e o maior número. Então, o número menor, menor igual a y, menor igual ao número maior. Bom, falar na teoria parece difícil. Então, vamos ver na prática. Tenho aqui uma função periódica. Como eu encontro o período dela? Vamos olhar. Olha, observe que o maior número utilizado no y é o número 3. E o menor número utilizado é o menos 3. Então o que eu vou fazer? Imagem é y, que pertence aos reais, tal que o menor número, menos 3, menor igual a y, menor igual o maior número, 3. Não é tão difícil assim, né? Muito bem, então está aqui a resolução do exemplo 2. Muito bem, então vamos relembrar. Se eu quero período, eu quero a distância horizontal entre dois picos sucessivos. Ou eu vejo o ponto zero, se a nossa função cortar ali, ou não. E vejo aonde ela se repete. Amplitude. Amplitude é o tamanho vertical, só que metade dele. E a imagem é todo o espaço vertical. Não é tão difícil. Muito bem. Agora, eu vou ler para vocês 2 atividades. Então, preste atenção na leitura. Primeira atividade. Eu tenho uma função periódica e eu quero que você encontre o período, a amplitude e a imagem desta função. E, na segunda atividade, tem uma função diferente. Então, preste atenção na hora de você falar quem é o período, a amplitude e a imagem, ok? Muito bem. Agora, pause o vídeo, resolva essas 2 atividades e, quando você tiver terminado, retorne para conferir as respostas. Te aguardo daqui a pouco. Voltamos das atividades. Deu tudo certo? Foi fácil? Vamos conferir as respostas? Então, vamos para a primeira atividade. Muito bem. Vou começar com o período. Lembra, o período é a distância horizontal. Como ela passa no zero, fica muito fácil eu observar que ela se repete aqui no número 2. Portanto, o nosso período terá tamanho 2. Vou pensar na amplitude. A amplitude é a menor distância, quer dizer, é a metade da distância entre um pico superior e um pico inferior. Mas eu posso simplesmente olhar este tamanho, já que esta função periódica, ela tem metade dela acima do eixo x e ela se repete metade para baixo do eixo x, exatamente na mesma proporção. Portanto, a gente consegue observar que a amplitude tem tamanho 1. Então, vamos colocar a nossa resposta aqui. Amplitude 1. Agora, eu vou pensar na imagem. Lembre que a imagem é todos os valores utilizados de y para que esta função seja desenhada. Então, eu tenho o limite aqui do 1 até o menos 1. Vamos, então, escrever este conjunto? Imagem é y, que pertence aos reais, tal que o menor número, menos 1, menor ou igual a y, o maior número, 1. Então, nós temos o período valendo 2, a amplitude valendo 1 e a imagem entre menos 1 e 1. Então, está aqui a resolução da atividade 1 para vocês. Acertaram, né? Tinha certeza que sim. Vamos conferir a atividade 2? Muito bem. Na atividade 2, vamos começar com o período também? Então, vou olhar. Ela
inicia nesse ponto zero, ela passa por esse zero, mas ela vai se repetir aqui, no número 4. Então, este tamanho é o período. Portanto, o nosso período tem tamanho 4. Vou pensar na amplitude. Então, a amplitude é a metade da distância entre um pico superior e um pico inferior. Como esta onda é simétrica em relação ao eixo x, eu posso observar esta distância, do 0 até no 4. Portanto, a nossa amplitude também mede 4. E, finalmente, a imagem. Quem é a imagem? A imagem são todos os valores de y utilizados para desenhar esta onda. Então, eu tenho do menos 4 até o 4. Então, a nossa imagem será y pertence aos reais, tal que o menor número, menos 4, menor ou igual a y, menor ou igual ao maior número, 4. E aí, foi fácil? Está aqui a resolução da atividade 2 para vocês. Tenho certeza que foi. Mas, se você ainda está com dúvidas, não esqueça de procurar o seu professor aí na sua escola. Ele vai tirar todas as suas dúvidas. Ou reveja a nossa aula. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!